Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para nosso sétimo vídeo da nossa sequência e aqui queremos o seguinte nesse exercício. Queremos encontrar a área B entre as curvas g de x igual a raiz quadrada de x mais 1, que é dada por essa curva preta aqui, ó, g de x, e a curva h de x, ó, essa curva vermelha aqui, ó. Então essa região laranja que eu vou destacar aqui, ó, é a nossa área B entre as duas curvas, tá? E o intervalo? O intervalo é esse aqui, ó, de menos 1/2 até 0. Ou seja, nesse intervalo queremos essa área aqui, certo? Então, visto isso, acho que podemos apagar, né? Porque aqui a gente já sabe que a gente vai fazer a área abaixo dessa curva neste intervalo e descontar da área desta curva neste intervalo. A área abaixo dessa curva nesse intervalo, certo? Vamos destacar também aqui, ó, para ficar legal da gente entender que essa curva G aqui, a área abaixo dela a gente vai denotar por A. E a área abaixo da curva H vamos denotar por C, para não confundir com o B ali. Então agora sim, agora temos condições de começar os cálculos. Vou apagar aqui o gráfico. Temos tudo que a gente precisa. O gráfico foi só para o entendimento. Não se faria necessário. Vamos lá. Bom, então sabemos que a área B desejada, ela vai ser dada pela diferença da área A, que é abaixo da curva, essa aqui, g de x, menos a área abaixo da curva h de x, que estamos denotando por c. Então precisamos desses dois valores. Podemos fazer separadamente cada um deles, utilizando todos os métodos que a gente aprendeu até o momento. Então tá, pessoal, vamos começar com a área A, então. A área A, ela vai ser dada pela integral definida de menos meio até 0 da função raiz quadrada de x mais 1. Não vamos se esquecer do dx, certo? Então aqui a gente vai encontrar esse valor de área e colocaremos aqui. Posteriormente, acharemos o de C, o valor da área C. Bom, certo, pessoal. Só que seguinte, aqui temos integral de uma raiz, porém o x não está sozinho, ele está acompanhado, ó, tem um termo somando. Então, isso daqui a gente não vai poder resolver diretamente. Nós vamos fazer uma substituição, ou seja, uma troca de variável. Aí sim, fazendo essa troca de variável, vocês vão ver que ficamos com um formato reconhecível, ou seja, que a gente já sabe como resolver. Então vamos lá. Vou pegar de vermelho aqui, ó. Eu vou chamar essa parte aqui, x mais 1, de u, pessoal. Ó. U vai ser igual a x mais 1. Segundo passo, após destacar quem é o u, vamos derivar u. A derivada de u vai ser a derivada desse lado aqui também, que a derivada da constante é 0 e a derivada do x é 1. Então vai ser 1 dx. Ou seja, agora quando substituirmos, aqui dentro da raiz vai ir o u e aqui no lugar do dx vai ser igual ao du. Então, essa integral aí, essa integral definida, ela vai ser equivalente, ela vai ter o mesmo valor que essa integral que nós vamos escrever agora aqui, ó. U du, substituído, ó, no lugar do dx, du, no lugar de x mais 1, u, certo? E os limites, pessoal? Os limites. Quando a gente troca a variável, não podemos utilizar os mesmos limites. Ou resolvemos ela como uma integral indefinida e no final, quando aplicar o teorema fundamental do cálculo, a gente volta à variável x e coloca esses limites. Ou fizemos como nos exercícios anteriores, no qual a gente troca esses limites. A gente substitui pelos limites equivalentes para a variável. Então aqui, ó, daqui, dessa primeira igualdade, que eu vou destacar com asterisco aqui, ó, nós tiramos os limites. Ou seja, vamos primeiro encontrar, deixa eu ver, pode ser o limite superior.
o limite superior, quando a gente aplicar o zero no lugar do x, a gente vai encontrar o limite superior para cá. Então, u vai ser igual a, aplicando zero, mais 1, igual a zero. Opa, a zero não, igual a 1. Opa, ainda bem que eu acertei até. 1. Então aqui, ó, o nosso limite superior vai ser 1. E qual vai ser o nosso limite inferior para cá? Basta nós substituirmos no lugar do x aqui, substituirmos menos meio. Menos meio. Mais 1 está aqui. Bom, 1 menos meio é meio positivo. Meio positivo. Então tá aqui os nossos novos limites de integração. Bom, visto isso, essa parte não precisamos mais, ó. Agora já sabemos que resolvendo essa integral definida aqui, encontramos a área A desejada, nesse primeiro momento. Então vejamos. Esse é o tipo de integral que a gente sabe resolver, pessoal. Primeiramente, a gente pode fazer o quê? A gente pode observar que escrito dessa forma, fica mais visível qual técnica utilizar. Nesse caso vai ser a técnica de integração polinomial, onde temos a variável e um determinado expoente. Aqui eu já abro chaves, porque aqui já começa o processo. Ó. Aqui a gente já vai estar integrando. Ó. U elevado ao expoente meio, acrescentamos uma unidade e dividimos pela mesma coisa. Ó. 1 meio mais 1. Fecho o colchete e repito os limites de integração, que nós vamos conduzindo eles até mais próximo do final da resolução. Aqui como resultado, teremos a seguinte divisão. 1 meio mais 1 vai ser igual a 1,5 ou 3 meios. A mesma coisa vale para o expoente, ó, 3 meios. Aplicando os limites, 2 e 1. Perfeito. Bom, aqui reparem que temos uma constante. A constante é uma fração, 3 meios. E ela está no denominador. Já vamos tirar para fora aqui essa constante como 2 terços. Ou seja, essa fração multiplica pelo inverso. Ou seja, esse multiplica pelo inverso da fração do denominador. Então aqui, pessoal, com o que a gente fica? Ó? Já vou colocar aqui nesse passo, já vou colocar como raiz quadrada de u ao cubo, tá, pessoal? Aqui, ó, raiz quadrada de u ao cubo. Nos mesmos limites. Ó, os limites eu vou carregando eles até o próximo do fim. Então tá, pessoal. Agora, apagamos aqui. Damos continuidade. Daqui tiramos que 2 terços, essa constante vamos carregar até o fim. Agora sim, ó, vamos substituir os limites de integração. Ou seja, primeiro o superior entra no lugar do u. Então temos aqui a raiz quadrada de 1 ao cubo. Ó, substituímos o limite superior. E aqui o menos do teorema fundamental do cálculo. E aqui temos raiz quadrada de u ao cubo. O u, nesse caso, agora é o limite inferior. Certo? Agora sim, basta só resolver e no final daqui a gente já tem a área A. Então já temos aí meio caminho andado. Então, pessoal, aqui ainda dá para escrever mais alguma coisa nessa linha. Não ficará apertado. 3. Agora eu já vou colocar um parêntese aqui já. Bom, essa aqui, 1 ao cubo é 1. Raiz quadrada de 1 segue sendo 1, pessoal. Aqui o sinalzinho de menos. Essa raiz aqui, ó, vai ser raiz de 1/8, porque esse cubo aqui, ó, a gente pode distribuir por propriedade no denominador e no numerador, certo? E 1 ao cubo é 1 e 2 ao cubo é 8. Certo? 8. Para aí.
Eu ainda não era para ter tirado essa raiz ainda. Vou fazer mais passo a passo. Olha, raiz que eu resolvi, na verdade, foi aqui, ó. 1 ao cubo e 2 ao cubo. Isso aqui que a gente está fazendo ainda. Vejamos na próxima linha aqui. Bom, posso já distribuir, ó. Fazendo distributiva aqui, distributiva aqui. Então, temos que 2/3, que multiplica 1 fica 2/3. E aqui vai ser menos 2/3 vezes. Bom, isso daqui, dividindo para a raiz no numerador e para a raiz no denominador, temos 1 na parte de cima, porque raiz quadrada de 1 ao cubo é 1. E embaixo fica raiz quadrada de 8, pessoal. Vai dar para fazer mais uma coisinha aqui. 2/3 menos 2/3. Aqui, raiz quadrada de 8. A raiz quadrada de 8 podemos considerar como raiz quadrada de 2 vezes 4, porque 2 vezes 4 é 8. Mas aí a gente tira aqui raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 4. Então aqui dá 2 vezes raiz quadrada de 2. Então vamos substituir aqui, ó, por 2 raiz de 2. Então temos 1 vezes 2 raiz quadrada de 2. Beleza? Então aqui o que mais podemos fazer? Bom, vamos, deixa eu ver, vamos somar ou subtrair, como queiram, tem sinal de menos, somar essas duas frações aqui, mas para isso precisamos que elas tenham o mesmo denominador. Então olha a sacada. Ó, eu tenho a fração 2/3, mas eu quero que ela fique igual a esse daqui no denominador. Então eu posso multiplicar por 1. Mas o 1 de que forma? Ora, da forma 2 raiz de 2 sobre 2 raiz quadrada de 2. E aqui desse lado ficamos com 2 sobre 3 vezes 1 vezes 2 raiz de 2. Ok. Se encaminhando aqui para o fim dessa, o que temos? Dando continuidade aqui ficamos com 6 raiz de 2 no denominador. Aqui, 6 raiz quadrada de 2. E aqui 2 vezes 2, 4. 4 raiz quadrada de 2. Menos 2 vezes 1, 2. E aqui 6 raiz quadrada de 2, daqui de baixo. Ó. Podemos deixar com o mesmo denominador, né? Justamente para isso que nós fizemos essa adaptação. Então aqui fica um único denominador comum, ó, sobre 2. Aqui, ó, percebam que esse 4, ele pode ser escrito como 2 vezes 2. Daí aqui, ó, temos 2 aqui, é um fator comum que tem em ambos. Sabe? Então podemos colocar ele em evidência, multiplicando 2 raiz de 2 menos 1. Porque voltamos a isso se quisermos. Ó. Multiplicando aqui ficamos com 4 raiz de 2 e aqui menos 2. Só que assim fica melhor porque podemos simplificar esse 6 que está multiplicando embaixo com esse 2 que está multiplicando em cima. Daí vem o seguinte resultado. Ó. Ao simplificar aqui fica 1, aqui fica 3. Então vamos ficar com 2 raiz quadrada de 2 menos 1 sobre 3 raiz quadrada de 2. Então, por enquanto, vamos salvar essa resposta, que é a primeira área que a gente queria encontrar. Vou colocar em outra cor. Logo aqui, ó. Então, temos que a primeira área A é 2 raiz quadrada de 2 menos 1 sobre 3 raiz quadrada de 2. Não se esqueçam que temos que encontrar agora a área C, referente à área abaixo desta curva ali. Vamos fazer de maneira análoga, bem semelhante.
Ou seja, a área C, como sabemos já, a área abaixo de curvas, a gente calcula pela integral definida. Neste caso, está dando que é de menos meio até zero. Qual é a função? A função h, que é dada por raiz quadrada de menos x dx. Ok. Essa é a integral que precisamos resolver. Porém, seguinte, notem que pode enganar. Aqui temos um menos x e não raiz quadrada de x. Então temos que fazer o seguinte, olha. Temos que fazer uma mudança de variável. Porque não está puramente a função raiz de x. Daí a gente só colocaria o expoente fracionário e saía resolvendo. Não, vamos precisar fazer o mesmo processo. Fazer uma escolha, onde vamos escolher, nesse caso aqui, u como sendo menos x. Então aqui, ó, u igual a menos x, beleza. Derivando, temos que du igual a menos dx. Só que aqui, como a gente tem só dx, vamos multiplicar por menos 1 e obteremos daqui o seguinte, ó, menos du igual a dx, para podermos substituir agora. Ou seja, substituindo, teremos o seguinte caso. Ó. Vou deixar ainda livre aqui os limites, porque a gente vai trocar, baseado nessa igualdade aqui, sempre. Então, vamos ter raiz quadrada. Em vez do x ao quadrado, aliás, em vez do menos x, colocaremos u. Então, aqui u. Ao invés do dx, colocaremos o menos du, ó, por essa igualdade. Menos du. Certo? Bom, então, não vou apagar ainda essa igualdade porque é daqui que vamos tirar os limites de integração. Ó, ou seja, o limite superior primeiro. O limite superior vem de quando a gente substitui o limite superior da original nessa igualdade aqui. Então temos que u vai ser igual a menos zero, que vai ser igual ao próprio zero. Ó, fechou, não mudou muito. E para o limite inferior, vai ser quando substituirmos o limite inferior, menos 1 meio. Ou seja, esse resultado vai ser 1 meio, pessoal, olha, 1 meio. Então aqui mudou o sinal já desse limite. Vou colocar o zero em preto também. 1 meio. Tá, beleza. Agora tá com uma aparência familiar, aparência que a gente está acostumado. Após essas modificações, fazer a última modificação nessa linha ainda, ó, que é esse menos aqui que está multiplicando, eu passo para frente, essa constante. Ó. Então, basta agora resolvermos essa integral aqui. Ó. Raiz quadrada de u du. Essa é fácil, essa a gente sabe. O que a gente faz? Ó, não esquecendo do menos. Vamos transformar em expoente fracionário essa raiz. Então temos integral de 0 a meio, ou seja, de meio a 0, de u elevado a 1 meio du. Bom, daqui matamos a charada. Por quê? Porque essa integral a gente sabe resolver. Integração polinomial. Que aqui fica u elevado a meio mais 1. E dividimos pela mesma coisa. 1 meio mais 1. Os limites de integração é 1 meio e aqui é 0. Então, daí tiramos que, sinal de menos, não posso me esquecer de carregar ele. Aqui, ó, 1 mais meio é 1 meio, ou 3 sobre 2. Então, aqui temos u igual a 3 sobre 2. E aqui também. Nos limites, 0 o superior e 1 meio o inferior. Beleza? Ó, estamos se encaminhando. E daqui, na linha acima, colocaremos aqui, ó. Bom, podemos já pôr para fora essa constante que está no denominador, ó, como 2
terços, certo? E daí ficamos... Aqui eu já vou colocar no formato de raiz. Então fica, o 2 vai para índice da raiz e o 3 fica como expoente de u. Então temos que raiz quadrada de u ao cubo, no intervalo de meio a 0. Bom, agora, pessoal, agora ficou tranquilo, né? Por quê? Agora basta seguir desenvolvendo, ó. Menos 2 terços. Aqui, ó. Aplicando o limite superior aqui, ficamos com raiz quadrada de 0 ao cubo. O menos do teorema fundamental do cálculo. Agora, raiz quadrada de 1/2 ao cubo. Certo? Então, isso é equivalente a isso, pessoal. Portanto, temos menos 2 terços. Aqui dá 0. Isso daqui dá 0. Então, aqui dá só menos raiz quadrada. 1 ao cubo, 1. 2 ao cubo, 8. Temos isso no momento. Menos 2 terços de menos raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 8. Certo? Bom, isso vai dar um número positivo, pessoal. Ó, menos com menos. Certo? Aqui, raiz de 1 dá 1. Vezes 2, 2. E aqui, 3 vezes... Esse raiz de 8, como já vimos, ele pode ser escrito como 2 raiz de 2. Certo? Aqui podemos simplificar, certo? Então ficamos com 1 sobre 3 raiz quadrada de 2. Tá aí, pessoal. Essa foi a nossa área C que nós encontramos, ó. Então vamos colocar aqui essa área C encontrada. Vai ser 1 sobre 3 raiz quadrada de 2. Tá aí feito, ó. Agora basta a gente fazer essa subtração e encontramos a área B desejada no início. No intervalo dado, a área entre as duas curvas. Bom, então, nossa área B nada mais é do que 2 raiz quadrada de 2 menos 1 sobre 3 raiz de 2. Como aqui também eu tenho outra fração com o mesmo denominador, eu já conservo e junto elas na mesma. Ou seja, só faço a operação com os numeradores. Aqui tem um menos, nesse 1, fica com isso, ó. Essa parte daqui, essa parte daqui, mesmo denominador. Então aqui dá 2 raiz quadrada de 2 menos 2, ó, o menos 2 daqui, sobre 3 raiz quadrada de 2. Pessoal, então, aqui o que pode ser feito? Bom, na verdade não precisa fazer mais nada. Agora eu só vou fazer essa conta aqui na calculadora para dar uma resposta em decimais. Mas isso daqui já poderia ser considerado, ó, como a área entre as duas curvas. Ó, a área B entre as duas curvas. Mas vou fazer na calculadora para dar outro resultado para vocês compararem. Então, vamos lá. 2 raiz quadrada de 2 menos 2 divididos por 3 raiz quadrada de 2. Isso nos resulta uma área de 0,1952. Vamos arredondar com 3 casas decimais. Ó. Encontramos isso, 0,1952. Vamos deixar com 3 casas decimais. Portanto, a nossa área B vai ficar arredondando aqui, vai arredondar para menos, ou seja, vai continuar a mesma coisa, não arredonda para mais, porque aqui é um 2. Então, ficamos com área 0,195 unidades de área. E assim encerramos nossa sequência de vídeos. Espero que tenha ajudado e vai ajudar para a avaliação de vocês. E até a próxima, pessoal. Qualquer coisa me procure, estou à disposição.
e desejo um bom trabalho para vocês. E boa aula!